Olá, meu nome é Geraldo, tenho 68 anos. Hoje sou divorciado e tenho 2 filhos já adultos. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1980. Na época, eu ainda era solteiro e apenas namorava com a minha futura esposa, que hoje sou divorciado. Tanto eu como minha namorada fomos criados em fazendas. Eu morava na fazenda dos meus pais e ela também na fazenda dos pais dela. Havia um tio meu que também era fazendeiro. Meu tio se chamava Zé Pedro. A fazenda dele era perto da fazenda do meu sogro, coisa de 8 quilômetros de estrada de chão. Naquele tempo, eu estava com os meus 28 anos de idade. E os meus primos, filhos do tio Zé Pedro, também tinham mais ou menos a minha idade. E por esse motivo, sempre que eu podia, eu ia para a fazenda do meu tio. Ficava lá com os meus primos bebendo e fazendo um frango caipira. Na maioria das vezes que eu ia para lá, eu ia quando ia até a fazenda do meu sogro para visitar a minha namorada. E passava na fazenda do meu tio e ficava um bom tempo por lá. E depois ia visitar a minha namorada. Naquele tempo, eu tinha um carro chamado Dorjão. E em um certo final de semana, ainda na sexta-feira, eu fui para a fazenda do meu tio Zé Pedro para beber com os meus primos. E em seguida eu iria para a fazenda do meu sogro. Minha namorada sabia disso, pois já tinha combinado com ela no final de semana anterior que no próximo final de semana eu iria passar no tio Zé Pedro e depois iria para lá, mas que não demoraria muito. O problema é que eu fui garrando na cachaça e nos tiras-gostos da fazenda, conversando com os meus primos, e nem vi o tempo passar. O combinado era de eu chegar na fazenda do meu sogro ainda durante o dia, lá pro final da tarde. A minha namorada, cujo nem vou citar o nome dela aqui, vendo a minha demora, pediu para o meu cunhado, que naquela época devia ter os seus 16 anos, que pegasse sua bicicleta e fosse até a fazenda do meu tio Zé Pedro para me chamar para ir logo para lá. Meu cunhado andou aqueles 8 quilômetros em sua bicicleta à toa. Eu estava tão bêbado ali que disse a ele que logo eu iria. Mas eu fui ficando, e quando dei por mim, já passava de meia-noite. Seria um absurdo chegar na casa do meu sogro naquele horário. Mas por causa da minha bebedeira, eu não estava nem ligando. Comecei a me despedir dos meus primos e dos meus tios, e logo entrei no meu dorjão e comecei a pegar a estrada. Em torno de 20 a 30 minutos eu estaria lá. Mas quando eu andei cerca de 2 quilômetros, o meu carro simplesmente morreu e não queria pegar mais. Eu olhei todas as coisas possíveis que uma pessoa que não era mecânico poderia olhar, mas sem sucesso. Não consegui fazer com que o carro andasse novamente. Ainda mais que estava escuro e eu estava super bêbado. Minha única opção foi encostar o carro na beira da estrada e voltar a pé até a fazenda do tio Zé Pedro, para pedir aos meus primos para me ajudar a guinchar o carro. Ali estava eu,
andando naquela estrada a pé na escuridão. Teria que andar cerca de 2 quilômetros de volta. Com a graça de Deus, consegui chegar na fazenda do tio Zé Pedro, sem nenhum problema. Quando eu cheguei, meus tios já haviam ido dormir, e só estavam meus primos e alguns amigos em uma espécie de quiosque nos fundos da casa. Todos eles ainda estavam bebendo. Logo contei a eles o que aconteceu, e rapidamente um de meus primos arrumou uma corda bem grossa para guincharmos o carro. Ele pegou a caminhonete do tio Zé Pedro e fomos eu, 2 primos e um amigo deles para buscar o meu carro. Quando chegamos até o carro, viramos ele em sentido contrário para irmos de volta para a fazenda e amarramos a corda. 2 foram na caminhonete, meu primo e o amigo deles, e o meu outro primo estava comigo dentro do meu carro. Estávamos indo devagarinho para a corda não soltar. Quando tínhamos andado cerca de 800 metros, o que menos podíamos imaginar aconteceu. Do nada sai uma besta enorme no meio dos matos e entra no meio da estrada, entre a caminhonete e o meu carro, quase tropeçando na corda. Aquela coisa olhava de um lado para o outro, para a caminhonete e para o meu carro, com um ódio enorme na cara. Parecia que estava incomodada por estarmos ali, com aqueles carros e aquela corda na estrada. Meu primo, que estava comigo, começou a gritar. Nós 2 estávamos desarmados, e acho que os outros 2 que estavam na caminhonete também estavam. Até que em um certo momento, eu comecei a piscar o farol para a caminhonete, e meu primo, que estava dirigindo, viu aquela coisa pelo retrovisor. Ele começou a acelerar aquela caminhonete no desespero. Eu pensei o pior. Achei que a corda fosse se soltar por conta da brusca arrancada do meu primo e que fôssemos ficar ali sozinhos com aquela coisa e com o carro quebrado. Mas graças a Deus, a corda não se soltou. Meu carro, como era um carro grande e tinha lataria bastante forte, por ser um carro antigo daquela época, deu uma cacetada naquela criatura, que urrou de dor com o impacto. Ela bateu na lateral direita do carro. Meu primo, na hora, até deitou em cima de mim, com medo daquela coisa o pegar pela janela, já que ela estava passando bem pelo seu lado. Meu primo acelerava a caminhonete de um jeito que parecia que ela ia tombar quando passava em certos buracos. Até que em um certo momento, já quase chegando na fazenda, faltava cerca de 500 metros para chegarmos, e a corda finalmente se soltou. Meu primo, vendo que a corda se soltou, rapidamente parou a caminhonete e todos nós descemos dos carros.